O Juarez fez um comentário aqui que vale ressaltar as Yes. capacidades de identificação dos formantes na análise acústica. Eu acho que ele fez essa pergunta quando a gente estava falando da variação da voz, né? De como a gente enxerga o Aham. fenômeno, né? Da mudança de Ah, foco, né? Em vez sim. de olhar a voz, olhar Achei que o eram que os cria a voz. fonoarticuladores. Isso. E aí eu diria, Juarez, Perfeito. eu fiz meu TCC, né? O Ariel foi meu orientador, eu fiz meu TCC em análise acústica dos drives de fonte glótica. Glóticos. Isso. Isso. Eu diria que quando a gente fala em análise acústica, Para tudo, Rubens. diga. Olha que revolucionário, galera. Uma universidade, foi numa federal, num curso de fonoaudiologia, a gente conseguiu, e a professora Maria Rita foi uma queridona, obviamente, né? Grande Um professora abraço. Maria Rita, Beijo. aceitou o desafio, né? Ela, Aliás, professora vamos Maria fazer Rita, sim. a professora Maria Rita foi uma das criadoras do curso de fonoaudiologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, de Santa Catarina, exatamente. Ela é uma fonossaura, né? Como o pessoal fala, fonossaura. E aí, pensa que legal, só para fechar parênteses, olha só, numa universidade, estou dizendo isso porque, né, tem todo, às vezes, o pessoal, um conservadorismo com relação a fazer essas coisas nas universidades. A gente conseguiu fazer, através do Rubens e através da professora Maria Rita, drives glóticos, ou seja, estou brincando com a ideia, gente, é na garganta, cara, é na garganta. E ela na tocou... prega vocal. E na prega vocal, cara. Fecha parênteses, aí o Rubens fez uma análise, então, acústica. Isso. E aí eu diria, Juarez, que quando a gente já pega a análise acústica, a gente já está pegando o fenômeno. E não o que criou o fenômeno, saca? É óbvio, né? A gente pode pegar o que saiu, né? O fenômeno resultante, Recortar, né? e espelhar de volta, né? Fazer esse espelhamento de volta para saber. Foi quando mexeu isso aqui que criou frequência tal. Isso. Abriu frequência ou abafou frequência tal. Tá? Perfeito. Deixa eu Diga. aproveitar então. Rubens, já que você falou disso, bom, enfim, os assuntos vão se intercruzar, né? Isso é muito importante. Essa é uma coisa muito legal, gente, para cruzar fonética, análise acústica, né? Fonética, articulatória, uma vez que a laringe funcionou, vai resultar num som que a gente pode captar por análise acústica, por exemplo, fazer uma análise acústica. Enfim, a gente vai ter ferramentas para fazer essas leituras. E aí eu queria chamar a atenção para isso. Por isso que a pedagogia precisa entrar para dentro do corpo humano através das disciplinas que já nos ajudam com isso, para a gente não ficar só no resultado final do fenômeno que a gente ouve e tem. Porque isso nos leva, sem querer, isso nos leva para algumas interpretações não muito objetivas. Vou dar um exemplo, já que a gente falou de drives glóticos, Rubens, vou dar um exemplo. Se a gente pegar só e visualizar lá no videolaringoscopia, né, usando videolaringoscopia, etc e tal, a gente visualizou uma coisa. A gente descreve o que a gente conseguiu visualizar, faz as contas e tal, cruza com o resultado final que foi captado no microfone, que vai ser jogado para um software. Então, pensa, se eu realmente não fizer essa engenharia reversa para poder entrar no organismo e tentar cruzar o que causou aquilo que resultou no final lá, que é o que chega nos ouvidos do ouvinte, obviamente, eu não tenho como codificar o fenômeno de modo mais significativo. Vou dar um exemplo. Certa vez, na época de pesquisas de drives, a gente continua pesquisando, né? Mas eu digo mais lá, no começo, a galera toda empolgada, fazendo verificação videolaringoscópica, que tem que fazer muitas. E aí as primeiras descrições, por exemplo, vou citar o grande, queridíssimo Enrico Di Lorenzo, italiano, queridão, ele é foniatra e é um cantor de thrash. E aí, olha só, que interessante, e encarem isso com carinho. Ele filmou, o básico, filmou, a gente fala filmou, né? Ele fez análise videolaringoscópica e ele, sendo foniatra, fez a descrição. A descrição que ele estava fazendo visual era literalmente assim, no drive, aí ele vai lá e as pregas ariepiglóticas através dos coniculados oscilaram. A prega vestibular medializou. A prega vocal mal se tocou, brincando assim, ela tem uma abertura glótica, uma fenda paralela. Deu, entregamos essa descrição para a comunidade de canto. O que faz com E mais, vamos fazer... Exato, o que eu faço com isso? E dois, vamos fazer uma análise espectral disso tudo, vamos botar no software, esse drive, que pode dar um nome se quiser, eu vi que excita mais aqui, menos aqui, mais ali. Interessante. Exato. Então, é só para dar mais um exemplo. A ciência vocal, ela precisa entregar para a gente esses dados, mas nós precisamos
na hora de fazer esse cruzamento dessas informações, transformar isso em didática e, claro, e já aqui por dentro do próprio processo, avançar nas codificações. Por isso, inclusive, que estudar um fenômeno vocal não dá para estudar só com uma disciplina. Uma disciplina resolve. Não, é interdisciplinar. Aí, Rubens, deixa eu aproveitar e voltamos para fonética, vozes, produção, e de que modo eu posso usar isso para cá e daqui para lá. Veja, a voz, para o sujeito que está na minha frente, ele quer, porque ele é cantor e ele quer produzir sons que fazem parte do mundo do canto, leia-se, ele quer participar do clubinho, eu quero ser um cantor de hard rock, eu quero soar naquela onda. Eu quero ser um cantor Bruno Mars, eu quero soar naquela onda. Então cabe ao treinador se munir de todas essas questões aqui, porque são essenciais, e ele precisa codificar, certo? E se tiver pedagogias que façam isso, melhor ainda, porque ele já pode se valer disso. E ele vai para este fenômeno real do mundo real e no final ele vai precisar resumir. O Rubens sabe do que eu estou falando no final, quer ver? Isso aqui, vamos dar um nome qualquer. Ó, isso aqui é o meu amigo Joãozinho. Nós vamos dizer que é um nome. Ó, isso aqui é um grammar voicer. Aí o cara, como é que faz isso aí? A gente vai ensinar para ele, na fonte, o que está acontecendo de base, não é nem ensinar teoricamente, a gente vai, ativa, passiva, bababá. Ele aprendeu a fazer, tá mole. E aqui em cima, a gente vai ensinar formas. E não é à toa, Rubens, que historicamente, o canto, claro que tem que corrigir, né? Mas historicamente, ele foca em formas. Quero fazer a voz de tenor, tem uma forma. Quero fazer a voz não sei o quê, tem uma forma. Quero fazer um drive, tem uma forma. Então, o desafio, acho que é cruzar a fonética internacional e todos os estudos de fonética articulatória com os estudos de biomecânica laríngea avançando, incluindo drives aí no meio. E no final, sempre entregar para o outro, no processo didático, o produto, cuidado, o produto, cada esquema, cada modo, pronto. Você ensina o conjunto da obra. Mas eu sou a favor, sim, Rubens, de, a depender do perfil do aluno, tu começar a ensinar ele a desconstruir para construir de novo, porque daí ele vai ficando esperto. E você mexer a língua aqui? Tu mexeu no articulatório, cara, tu vai migrar para outro esquema. Show de bola. Esse é o desafio. Seria, pegando uma vibe bem da música, né? Seria a galera que aprende a tocar cifra antes de aprender teoria musical. Tu aprende primeiro a fazer as formas dos acordes. Isso, bota pro violão, já sai algumas músicas, tu já consegue se virar, já né? Funciona. Se tu tiver o mapa, olha o mapa aparecendo, se tu tiver o mapa, tu consegue seguir. Agora, por que tu faz aquilo ali? Né? Por que é aquela forma? Por que é assim, exatamente. Quais são os intervalos que ajustam, por que é aquilo? Isso. Quais são as características que constrói aquilo? Aí você consegue reconstruir aquilo. É isso aí, cara. Esse é o... Mas Voice Lab.